Gente, olha só, derrota pro Atlético Mineiro depois de estar vencendo por 2-0, e a gente pode encontrar vários problemas na derrota de hoje, assim como também coisas que foram boas. A gente era pra estar chegando aqui, eu era pra estar chegando aqui conversando com vocês e elogiando o Renato. Elogiando o Renato, porque quando o Grêmio perde um jogador, quando o Gustavo Martins ele é expulso num lance infantil, e aliás, um lance que teve também um erro do Kahneman, tá? Porque o Kahneman, ele tava com o Daverson do lado dele, o Daverson já estava alinhado com ele, e o Kahneman prefere botar a bola pra trás ao invés de virar e botar a bola pra frente. Peguem o lance e vejam. O Kahneman, ele bota o Gustavo Martins na fogueira. E o Gustavo Martins também, um erro infantil. Ele acaba não conseguindo dominar a bola que o Kahneman mandou, uma pedrada, e acaba cometendo a falta num momento que nem precisava, até porque daria tempo para se recuperar e o Davidson também não é aquele jogador velocista. Mas enfim, o Renato, ele era para estar sendo elogiado, porque o Renato, ele fez o que a maioria não faria, talvez. Ele recua o Vijaçante para ser um zagueiro, para ajudar o Kahneman ali atrás, ao invés de tirar daqui a pouco um meia, de repente, tirar um Monsalve ou tirar um Cristaldo, para colocar um zagueiro em campo. O Renato, ele vai assim, ele compra essa briga e ele consegue vencer. E ali ele surpreende. Ali o Renato ele foi bem. Ali ele merecia ser elogiado. Só que o Renato, ele tem um problema. O Renato, ele tem um problema, porque o Renato, ele não consegue acertar tudo numa partida. Vocês já pararam pra pensar? Quando ele sai com a escalação bem, ele erra durante o jogo. Quando ele sai com a escalação errada, aí ele já começa errando desde o início. O Grêmio, depois da expulsão, parece que o Grêmio deu um alerta e o Grêmio começou a jogar no contra-ataque. E o Grêmio foi melhor. O Grêmio foi melhor, porque o Cristaldo e o Monsalve recuaram para fazer uma linha de praticamente 3 volantes com o Dodge, e nos contra-ataques o Grêmio conseguiu construir o seu 2-0, e o Grêmio estava bem na partida, tá? O Atlético estava nervoso, os jogadores do Atlético brigando dentro de campo por diversas vezes, discutindo e tudo mais. O Grêmio foi bem no primeiro tempo, e o Grêmio segurou. Méritos também do Renato, porque o Renato entendeu que não precisava tirar daqui a pouco o meia para poder colocar um zagueiro. Só que veio o segundo tempo. E o Grêmio já vem com aquela ideia mais acadelada. Aquela ideia mais de receber o Atlético, de esperar o Atlético e não ir para cima, ficar prendendo a bola. Só que o Renato ele começa a fazer as suas modificações a partir dos 13 minutos. E aqui um dos grandes erros do Renato a partir de então. Porque ele tira o Bright White, que estava bem na partida desde o início do jogo, e o Bright White ele dava problema para os zagueiros do Atlético. Os zagueiros do Atlético ficavam todo o tempo atento com o Bright White, porque desde o início do jogo ele ameaçava. Ele estava muito longe da área, daqui a pouco ele já vinha em velocidade, ou daqui a pouco ele esperava para receber uma bola do Monsalve, que também jogava em velocidade, porque ele ficava mais no setor defensivo. Então o Bright White ele dava aquele problema para os zagueiros do Atlético e mantinha o Atlético sempre alerta no campo defensivo. E o Renato ele comete um erro duplo, porque ele tira o Bright White e o Monsalve ao mesmo tempo. Ele coloca quem? O Nathan Felipe, o zagueiro, e coloca o Edenilson. O Edenilson passou batido na partida, ninguém viu ele em campo. Agora, tem os erros do João Pedro. Os erros do João Pedro, e segundo o próprio Renato não será nem penalizado na caixinha, são erros infantis e erros que desde o início da partida ele já estava cometendo. Ali no início do jogo, o Scarpa sozinho ele consegue lançar uma bola na área e o Bernard consegue finalizar e acertar a trave. E ali nas costas do João Pedro, o Renato chama o João Pedro e descasca o João Pedro no primeiro tempo ainda. Pergunta pro João Pedro, tu tá dormindo? O que está acontecendo contigo? Acorda pro jogo, isso não pode acontecer desde o primeiro tempo. No segundo tempo, ele faz aquele lance do pênalti que é um lance interpretativo, na minha opinião, não foi pênalti, mas a partir do momento que é um lance interpretativo e tu coloca o pé da forma como o João Pedro colocou, assumindo o risco, bom, para o jogador do Atlético deixar o pé e se atirar na área, não precisa muito, como a maioria dos jogadores fariam, né? Como a maioria dos jogadores fariam. Para mim, não foi pênalti, mas como é um lance interpretativo, o VAR também não chamou e o Klaus acabou marcando. E, aliás, o Klaus, né, sempre ajudando, né? Sempre ajudando. Mas enfim, não vou colocar a culpa na arbitragem porque os erros, não só do treinador, mas também dentro de campo, foram muito infantis. Muito infantis. 2-1. O Grêmio segue com a sua postura recuada. Depois o Renato vem com a cereja do bolo. Ele tira também o Cristaldo, ou seja, tu não tinha mais armação no teu time. Tu já tinha tirado o Monsalve e tu tira o Cristaldo também. Ou seja, o Grêmio comete o mesmo erro que cometeu contra o Fluminense. O Grêmio desmonta a sua armação. Quem que o Renato coloca para entrar no lugar do Cristaldo?
o Nathan Fernandes. E aqui um grande problema, outro erro do Renato. Por que o Nathan Fernandes, quando tu tá num jogo tenso, tu tá num jogo nervoso, ele já não vem numa sequência bem? Por que não o Aravena? Por que o Nathan Fernandes, que não tem confiança, vai ser a tua salvação, sendo que o teu jogador que na última partida deu uma assistência e também tem a característica da velocidade? Por quê? Qual é a explicação? Não deu, sei lá, 15 minutos? O Renato, ele tira o Nathan Fernandes e ele ajuda a queimar o guri ainda mais. Ele ajuda a torrar, a fritar o guri. Fritar, porque a torcida já estava nervosa com a partida do Nathan, e com o que o Renato faz ainda, acabou. Ele destrói o Nathan. Ele destrói o Nathan. O Renato, naquela circunstância sempre de que pra tu defender tu tem que empilhar zagueiro, pra tu atacar tu tem que empilhar atacante, ele tira o Dodge, que fez uma grande partida também, e coloca o Ronald, e tira o Nathan Fernandes e coloca o Jeromel. Empilha jogadores na área. Isso depois do Milito colocar o Allan Kardec, jogador de área. Só que o Renato, ele empilha jogadores pra se acadelar ainda mais. E o que aconteceu? Chamou o Atlético. O Renato chama o Atlético pro campo. O Renato diz: Atlético, vem, pode vir que eu só vou me defender. E ali o estrago já estava feito. Depois o lance infantil do João Pedro, de braços abertos, a lá Cristo Redentor. Poderia a bola bater de um lado, tanto do outro, que seria pênalti do mesmo jeito. Não vai entrar na caixinha. O Carioca, sim. Gustavo Martins vai entrar na caixinha. Agora, o Kahneman, que comete uma gafe, o João Pedro, que comete outra gafe, esses, pelo visto, não vão entrar na caixinha. Punição tem que ser pra todo mundo. Tem que ser pra todo mundo, inclusive pro treinador. O Renato errou mais uma vez. O time, como um todo, tava bem. O João Pedro, partida horrível. O Kahneman, mais uma partida também que ficou a desejar, reclamando, picoteando o jogo a todo tempo, reclamando com a arbitragem sobre lances que muitas vezes não tinha muito sentido. O Kahneman, mais uma vez, demonstra essa insegurança ao torcedor. Outro jogador também que não foi bem na partida, Marquezinho. Marquezinho hoje teve mais sorte que juízo. 2 lances ele rebateu a bola e entregou a bola praticamente nos pés dos jogadores adversários. Marquezinho é outro jogador também que precisa ter atenção. O Grêmio hoje não tem um goleiro confiável. Já pararam pra pensar? Não é Kaique esse goleiro, não é o Grando, não é o Breno. O Grêmio não tem um goleiro confiável hoje. Se juntar todos eles, talvez não dê um goleiro que diga assim, ó, esse aqui vai me ajudar. Impressionante. Tem lances que ele salva? Tem. Mas sempre é um jogador que passa aquela insegurança. Sempre fazendo uma firula, sempre se atirando de uma forma, fazendo uma estripulia. Desde o início eu falo e faço sempre essa ressalva ao Marquezinho aqui. É um jogador que tem, sim, as suas virtudes, é um jogador que faz defesas muito boas, mas é um jogador também que ele enfeita demais e não tem essa necessidade e muitas vezes vai acabar daqui a pouco cometendo um erro e prejudicando a partida. Mas enfim, é lance pra gente acompanhar durante o jogo. Hoje, parabéns, Renato. Pago para pensar, mas mais uma vez, ou não pensou, ou pensou errado.